Boa noite, eu sou o Ítalo, sou aluno da disciplina de pavimentação e drenagem. Eu fiquei aqui com o revestimento com base em brita graduada simples, faixa E, centro da faixa, parametrizado pela norma do DENIT 141 de 2022. Aqui eu tenho uma tabela de dados de campo e de laboratório de um certo serviço, tá? E nós vamos avaliar esse serviço de acordo com alguns parâmetros que são nessas pastas de trabalho aqui no canto inferior da tela. Basicamente, dividimos, certo? E montei aqui uma tabela bem simples, com as bitolas das peneiras. Nelas, nós vamos calcular a média e o desvio padrão amostral. Após isso, iremos para a segunda tabela, na qual avaliaremos os limites superior e inferior, correlacionando com o nosso grau de conformidade, né? X mais ou menos KS. O X é a nossa média, o KS é o nosso coeficiente de número de itens, né? Amostral aqui. E o S é o desvio padrão amostral, tá? Lembrando aqui que nós ficamos com a faixa S centro da faixa. Começando aqui com o limite inferior. Todas as peneiras foram calculadas com esse seguinte raciocínio aqui. E aqui a gente faz aqui um soma-se, certo? Na qual a gente avalia de acordo com os nossos limites se passa ou não. Na granulometria a gente tem que, infelizmente, a peneira número 4 e a peneira número 10 não vai atender ao limite inferior. E a peneira número 40 e a número 200 também não atende, tá? Aqui a gente tem os limites com a nossa média da faixa, certo? Limite superior é a média, mais os dois, mais aqui a tolerância da faixa, né? Peneira 240 ela tem ali mais ou menos 2, a 10 é a 4 mais ou menos 5 e as posteriores mais ou menos 7. Então, de acordo com a norma do DENIT 140 de 2022, a granulometria aí não atendeu essas duas bitolas para os limites inferior e superior. Avaliando aqui o CBR agora, tá? Aqui a gente tem os dados das tabelas que nós extraímos, tá? A norma me diz que o índice de suporte Califórnia tem que ser maior que 60% para número N menor ou igual a 5 vezes 10 a sexta, que é o nosso caso, tá? Então, usando aqui a média e o desvio padrão amostral e o K de 1,25, que nós só temos 9 itens, tá? Chegamos aqui a esse cálculo de 73,5%, no qual o CBR está ok. Partindo aqui para o teor de umidade, a gente tem dados de laboratório, que é a umidade ótima, né? E dados de campo. Com isso a gente extrai aqui usando a nossa média, certo? Da umidade ótima. A norma deixa bem claro aqui que a gente pode adotar mais ou menos 1%, que vai ser o nosso limite superior e inferior. Usando agora o grau de conformidade, a gente tem 5,92 para o limite superior e 5,39 para o limite inferior, certo? O limite superior para a umidade de campo atendeu, porém o inferior não, tá bom? Que a gente teve aqui no inferior 5,39 e a norma me dava até 5,78, tá bom? Grau de compactação também bem simples, né? Extraímos aqui a média e o desvio padrão da tabela. Lembrando que aqui a gente tem uma composição de maior itens, então a nossa contagem é de 29. Com isso, de acordo com a tabela de conformidade, grau de conformidade, a gente vai usar o nosso K igual a 1. Certo? Como a nossa verificação nos retornou 100,26, a norma deixa bem claro aqui que tem que ser maior ou igual a 100, o grau de conformidade foi aceito. Tá bom? Expansão, bem simples também. De acordo com os dados lá da tabela de expansão, a gente tem uma média de 0,196, um desvio amostral de 0,093, usando o limite superior, na qual a norma enfatiza que expansão máxima seria de 0,5%. Na nossa verificação encontramos 0,023, então a norma atende no quesito expansão, tá? Então, num resumo aqui
da fiscalização do serviço. Eu, como fiscal, não aceitaria pelo, pelo propósito de não atender os parâmetros de granulometria e umidade, tá bom? E é isso.